Olá, paz do Senhor Jesus. Paz. No vídeo da semana passada nós tratamos sobre o assunto da convicção e a importância de nós termos uma convicção, uma fé bem firmada. Tratamos dela como paredes construídas que abrigam ou que protegem a nossa vida, que protegem as nossas emoções, que protegem a nossa conduta. Ali nós meditamos sobre um versículo que está no livro de Isaías, que diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firmada nele. Portanto, a nossa convicção, a nossa fé é justamente as paredes que protegem a nossa vida como um todo, nosso emocional, nossas decisões, nossa conduta. E hoje eu quero meditar sobre a importância de nós construirmos esta parede das nossas convicções sobre um alicerce sólido e duradouro, um alicerce rochoso. O livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, tem um texto bastante conhecido que diz: "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda." Algumas coisas que eu aprendo aqui nesse texto sobre o alicerce, a base de sustentação da nossa convicção e da nossa fé, a base de sustentação da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento também. Primeiro, o fato de nós termos nossa vida, nosso casamento, nossa fé, nossa casa construída sobre a rocha, não nos isenta de enfrentarmos dificuldades. Nós precisamos entender que as dificuldades elas acontecem, as adversidades acontecem na vida tanto daquele que segue a Jesus quanto daquele que não segue a Jesus. A diferença entre aquele que conhece a Jesus e que segue o seu caminho e aquele que não conhece e não segue, não está em viver ou não as adversidades, mas está no resultado final. Portanto, se nós cremos no Senhor Jesus e se Ele é a base da nossa fé, se Ele é a sustentação da nossa casa, o que importa é que depois de todas as adversidades e de todas as lutas que nós temos que enfrentar, a nossa casa não vai cair. Em segundo lugar, e não menos importante, para que nossa casa seja construída sobre a rocha, nós precisamos de duas coisas fundamentais. Primeiro, ouvir as palavras de Cristo. Aqui Jesus nos diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Ele diz: quem ouve as minhas palavras. A pergunta que eu deixo é: quais as palavras que têm norteado a sua vida? Quais as palavras que têm orientado você? Que tipo de informação tem influenciado a sua forma de agir, a sua forma de se conduzir, a sua forma de se relacionar com a sua família e com as pessoas na sociedade? Quais as palavras às quais você tem dado ouvidos? A palavra de Deus apresentada por Cristo é justamente aquilo que nós devemos ouvir, aquilo que nós devemos absorver e aquilo que nós devemos permitir que venha nortear as nossas vidas, as nossas decisões e até mesmo as nossas emoções. Em segundo lugar, nós precisamos praticar aquilo que Jesus nos ensina. De nada adianta ouvirmos a palavra de Deus se nós não estivermos dispostos a praticar aquilo que Jesus está nos ensinando. Que nós possamos pôr em prática a palavra de Deus no nosso dia a dia, nas nossas casas, junto à nossa família, nosso cônjuge e nossos filhos. Porque se nós dermos ouvidos à palavra de Deus e praticarmos com afinco a palavra de Deus, temos absoluta certeza de que a nossa casa não cai. E como o Anderson mencionou ali anteriormente, as dificuldades elas vêm tanto para quem construiu a sua casa na areia, quanto quem construiu na rocha. E se nós olharmos para trás, quantas adversidades, quantas lutas nós já passamos e já vencemos, e glória a Deus por isso. Mas seria ingenuidade da nossa parte se nós achássemos que então o inimigo vai desistir de nós e deixaria de atacar a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, né? Ao contrário, ele continua lutando contra isso, porque ele sabe que essa é a nossa base, e quando nós somos atingidos através da nossa família, isso reflete em todas as áreas da nossa vida. E sozinhos nós conseguimos até durante algum momento
mas logo desanimamos, nós desistimos e não conseguimos sozinho, porque o próprio Jesus em João 15:5 disse que sem ele nada podemos fazer. Então isso é algo que nós precisamos ter bem vivo na nossa mente e no nosso coração, que nós precisamos para que a gente possa ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós temos que convidar o Espírito Santo todos os dias a caminhar junto com a gente, para nos dar sabedoria e discernimento para que a gente possa continuar vencendo essas lutas que são colocadas diante de nós. Os ventos vão bater, os rios vão transbordar. E muitas vezes nós vamos nos preocupar com a forma como as coisas estão acontecendo. Mas nessa semana que está recém começando, que nós possamos ter vivo no nosso coração a nossa convicção, a nossa fé, a nossa certeza de que nossa casa está construída sobre a rocha. Portanto, por mais que as intempéries da vida venham bater forte contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra os nossos relacionamentos familiares, que nós possamos nos manter firmes, ouvindo e praticando a palavra de Deus, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias. Ele está conosco na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em qualquer dia da semana. Assim que Deus nos abençoe, que a sua família seja ricamente abençoada nesta semana. Amém.